O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba. Ditador sudanês é deposto pelo exército após 3 décadas no poder. Isso, essa foi a grande notícia, né, da semana. O fim do governo de Omar al-Bashir no Sudão. Aqui a gente vai fazer apenas um breve retrospecto e a análise de conclusão vai ser uma coisa que a gente até comentou aqui semana passada e que também tuitei sobre isso, escrevi sobre isso. Mas vamos lá, né? O Omar al-Bashir, ele era o ditador do Sudão, presidente/ditador do Sudão, desde 1989, quando ele derrubou, né, um dos poucos governos democraticamente eleitos da história independente do Sudão. O Sudão que passou por vários momentos ali de instabilidade pós-independência. Desde 56, né? Por conta justamente do que viria a ser, inclusive, o motivo da derrubada e que voltou, né, na questão Omar al-Bashir. Que, lembrando, o Sudão, quando ele se torna independente, ele era o atual Sudão e o Sudão do Sul, né? E o Sudão do Sul é onde fica 75% do petróleo do antigo Sudão. Então, o golpe militar de 89, né, o Omar al-Bashir era um general, o golpe militar de 89 foi em represália, digamos assim, à negociação do governo com rebeldes do Sul, né, por diferenças étnicas e religiosas, né? O Sudão do Sul, a gente já comentou, tem uma população muito grande cristã, tem onde um conflito religioso e também questões étnicas, né, da diversidade étnica africana. E essa questão religiosa é muito marcada ali nos países do Saara e do Sahel, né, a maioria deles, cujo norte é majoritariamente muçulmano e o sul cristão e outras religiões locais. E como falando, o cara tá querendo negociar com os rebeldes lá do sul, a gente vai perder nosso petróleo, vamos derrubar o cara. Foi lá, deu o golpe militar em 89. Durante, né, a década de 90, os anos 2000, nós tivemos, né, a guerra em Darfur, tivemos tentativa de genocídio, continuamos o conflito. No qual o próprio Omar al-Bashir patrocinava, né, milícias como os Janjaweed, que é um termo em árabe que significa um homem com uma arma e um cavalo, e também a Rapid Support Forces, né, que era um grupo paramilitar também. E, nesse sentido, porque eu disse, né, que o passado dele voltou atrás, porque o Omar al-Bashir foi obrigado, né, em 2005, fazer um acordo com o Exército de Libertação Popular do Sudão, né, do Sudão do Sul, e o acordo estabeleceu, né, um período transitório com um referendo para uma eventual independência, e aí o Sudão do Sul, né, em 2011 se tornou independente, levando consigo, né, como eu disse, 75% do petróleo sudanês. O conflito, a guerra civil, durou mais de 20 anos, desde o início da década de 80 até o início dos anos 2000, tá? O conflito, essa fase do conflito, digamos assim, porque você ainda tem conflitos, digamos assim, menores, né, choques menores, ainda no sul do atual Sudão. E dentro do Sudão do Sul, uma notícia que a gente vai inclusive fechar esse bloco. E também ali em outros países da região, né? Ali no centro da África, né? Como a própria República Centro-Africana, como o nome já indica, e o Chad, né? Que é o país ao oeste do Sudão, e que daí ficava também trocas de hostilidades entre os governos de N'Djamena e Khartoum. E ali é uma fronteira, né, uma fronteira desértica, uma linha reta, fronteira com a Líbia também extremamente porosa,
Então também sempre teve ali muito contrabando de arma, grupo terrorista, né? E aí o Omar al-Bashir, ele chega ao poder como uma repressão a essa tentativa de acordo. Nos anos 90, o Sudão, né, foi declarado pelos Estados Unidos como um dos estados patrocinadores do terrorismo. Osama Bin Laden, um tempo, morava no Sudão, tanto que em 97 nós tivemos, ainda governo Bill Clinton, ataques contra... O que os Estados Unidos alegavam era que eram fábricas químicas que produziam produtos para armamentos, para terrorismo. O governo sudanês dizia que eram fábricas de remédios, fábricas farmacêuticas, mas nós tivemos ataques aéreos dos Estados Unidos contra o Sudão em 97. Desde 97, o Sudão está sob sanções dos Estados Unidos, sem embaixador dos Estados Unidos no Sudão. E aí, entra numa questão econômica que eu acho que é importante a gente colocar um pouco, porque assim, infelizmente, mas por motivos compreensíveis, por conta da mídia, dos filmes e tudo mais, a maioria dos brasileiros, assim, quando pensa, né, você fala Sudão, você fala países africanos em geral, pensa num lugar muito pobre, muito miserável, num lugar... que é pobre desde sempre, que vai ser pobre para sempre, às vezes. O Sudão, ele tem uma localização muito importante, né? Ele une ali o mundo árabe, digamos assim, o norte da África, o Oriente Médio, a África subsaariana. Ele é todo cruzado pelo Nilo, então ele tem terras férteis em torno do Nilo e seus afluentes. Inclusive a própria capital é banhada pelo Nilo. O Sudão tem portos no Mar Vermelho, então a localização do Sudão faz com que ele seja um grande hub, né, logístico de mercadorias, de comércio. Antes da divisão, o Sudão fazia fronteira com o Egito, a República Democrática do Congo e a Etiópia, então 3 importantes players ali da região. E cada um com uma herança histórica cultural completamente diferente do outro, né? Tem isso é muito interessante. Aproveitando, né? A gente comentou um pouco disso quando a gente fez o Fronteira sobre Egito, em 2 partes. Né? Tem muito uma discussão sobre qual seria o perfil étnico, racial dos antigos egípcios. E a gente fala no programa que era muito diverso, porque o atual Sudão fazia parte do Antigo Egito. Você teve imperadores do Egito, você teve faraós que eram etnicamente núbios, que eram negros, né, de pele negra. E ao mesmo tempo que você teve faraós que eram semitas ou coptas, né? Normalmente de pele branca. De linhagem macedônica também. Aí veio a Cleópatra e tudo mais. Mas então assim, o Sudão, historicamente, ele tem muita ligação com o Egito. E ele tem um espaço, né, para crescimento econômico muito grande. Por quê? Porque ele tem, além da sua localização ali permitir essa ponte entre vários mundos, ele tem um solo muito rico, né, não apenas petróleo, mas o Sudão, por exemplo, tem muito ouro, tá? Você tem, como eu disse, o Nilo, você tem uma população grande, então o Sudão é um país que tem muito potencial de crescimento econômico. Tá? O Sudão é um país que está empobrecido por décadas de conflitos, décadas de ditaduras, mas no século XXI, eu fiz essas contas para o texto da Gazeta, usando os dados do Banco Mundial. A economia sudanesa cresceu muito acima que a média mundial. Tá? Cresceu assim 1,7 vezes a média mundial, quase 2 vezes. Só que não dividiram o pão, né, Felipe? É mais ou menos essa que é a questão. Que a gente fala de uma economia em crescimento, mas dominada ali por uma casta, né, militar ditatorial, né, que infelizmente também é um cenário ainda muito comum em alguns países do mundo, né? Você tem ali essa questão quase de casta, né? Nós temos, nesse cenário, então, o Sudão sendo muito importante do ponto de vista estratégico. Tá? Não pode
resumir o Sudão a um estereótipo negativo de África, nem pensar que o Sudão não pode ter nada de interessante. É o Filipe Matias tentando inventar alguma coisa, né? Tirando assunto da cachola, inventar pauta. Não. Tá? Você tem ali claramente uma região geopoliticamente muito importante. Além, é claro, né, de você ter que respeitar os diferentes povos, diferentes heranças culturais, históricas, né? Então, o Sudão tem esse histórico aí dessa ditadura dos últimos 30 anos, depois conflitos civis, e nesse cenário, o Omar al-Bashir, ele acabou se tornando, né, tendo a dúbia honra de se tornar o primeiro líder de um país, o primeiro chefe de Estado no cargo a ser indiciado no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Tá? Matança, estupro em massa como arma de guerra, pilhagem contra civis em Darfur. Então ele é desejado pelo TPI. Isso fez, inclusive, com que alguns países africanos rompessem com o TPI. A gente comentou isso. Comentamos do caso do ex-ditador do Chad também, que colaborou para isso. Que era um antigo aliado do Bashir, mas depois justamente entraram em conflito. Aí você tem, né, com esse distanciamento dos Estados Unidos depois de 97, o Sudão buscando outros parceiros, outros investidores. A China entrou com tudo. Tá? A China hoje é a grande investidora de infraestrutura no Sudão, assim como a Liga Árabe. Tá? Então, o Sudão é um país da Liga Árabe, tá? Com relações próximas com a Arábia Saudita, com Emirados Árabes Unidos. Então, por exemplo, a hidrelétrica de Merowe, que foi inaugurada em 2009, uma das maiores da África, ela foi financiada com capital chinês e árabe. Tá? Os russos também entraram lá com questões de segurança, vendendo armas, fornecendo ali consultores, entre aspas, de segurança, participando da indústria do ouro, inclusive, né? A Rússia, que tem também muitos metais preciosos, tem um papel muito grande nesse mercado e quer fortalecer o uso do ouro como reserva internacional para fugir das sanções do dólar, né? Então, o Sudão foi acabando ampliando esses seus parceiros, seus players, porém, ao mesmo tempo, como o Matias muito bem definiu, esse pão não foi dividido. Então, a população passou por aumentos do preço dos alimentos. Aí, com a independência do Sudão do Sul, a perda da renda do petróleo gerou um impacto econômico muito grande. Você tem o cenário de guerra quase permanente, e isso afeta o cotidiano das pessoas, isso afeta a mentalidade das pessoas, tá? Então você começa ali uma série de levantes populares contra o governo Bashir, que já vem de alguns anos, que são por conta das condições de vida. Tá? Por conta do preço da comida, por conta do preço de energia, de água potável, esse tipo de coisa. E aí, nós tínhamos protestos quase ininterruptos, né, contra o Bashir desde o fim do ano passado. Um dos símbolos desses protestos foi a liderança da Alaa Salah, de 22 anos. Ela é estudante de engenharia e é considerada uma das principais líderes dos protestos. Tem uma foto dela ali em cima de um carro, né, falando para as pessoas em volta. Já tem mais ou menos uma semana que as pessoas estavam permanentemente cercando o Palácio Presidencial em protesto. Inclusive mandaram imagens do... Qual foi o último ou penúltimo jogo do Manchester United? Colocaram lá uma televisãozinha, assim, todo mundo vendo o jogo do Manchester United e tal, porque o Sudão, ex-colônia britânica, o futebol é o esporte mais popular do Sudão, né? Inclusive foi campeão da Copa Africana de Nações em 1970. Agora eu não consigo lembrar de jogadores de origem sudanesa recentes, mas na NBA teve o Luol Deng, né, que teve o auge ali no Chicago, depois jogou no Cavaliers, estava no Lakers já mais pro fim da carreira. Não sei se ele ainda está jogando, inclusive. E ele era justamente do Sul, né? Ele jogava pela seleção britânica, inclusive, né? Mas você tem essa série de protestos contra o governo até o momento em que, muito provavelmente,
O Bashir mandou as Forças Armadas reprimir os protestos, os caras falaram não, até porque alguns soldados já estavam aderindo aos protestos, tá? E aí, os militares mesmos derrubaram o Bashir, prenderam ele, fizeram lá um anúncio de um governo interino que vai durar até 2 anos, tá? O governo interino agora vai ser conduzido pelo general Abdel Fattah Abderrahman Burhan, tá? Depois ali numa breve transição com o ministro da Defesa, o Awad Ibn Auf. Eles disseram que o exército, como instituição, vai gerir o país para uma transição. Parte dos protestos continuam dizendo que não querem um novo governo militar, não querem uma nova ditadura militar, querem eleições, querem um governo civil, querem uma abertura política. Existe pressão externa para isso também? E só para constar uma coisa que eu tinha esquecido. Parte dos apoiadores do Bashir no golpe dele em 89 eram justamente os movimentos radicais muçulmanos que não queriam a independência dos cristãos do Sul, queriam repressão. Por isso que nos anos 90 ele vai ter esse contato com esses grupos como a Al-Qaeda, por exemplo. Faziam parte da base dele, tá? Só para deixar claro. Não era uma coisa do nada, assim, uma coisa do zero. Agora... e, inclusive, muitos analistas, né, veem uma diferença em relação ao processo no Sudão com a Primavera Árabe, justamente pelo componente religioso não estar presente na deposição do al-Bashir. E lembrando, a gente fala um pouco do Sudão, da sua história, da sua geografia, num dos programas mais legais que eu acho que a gente já fez, que foi o 126, de janeiro de 2008, em que a gente falou da... 2018, da represa, da renascença na Etiópia, em que a gente falou da bacia do Rio Nilo, falamos de todos os países banhados pelo Nilo, falamos da disputa pelas águas do Nilo, inclusive, né, porque o Egito, ele depende do Nilo, mas ele não tem a nascente do Nilo. Então o Egito fala, olha, se o Sudão fizer barragem, se a Etiópia fizer barragem, eu vou ficar sem água, eu vou me ferrar nisso daqui. Então vocês não podem fazer barragem. Enfim, a gente fez um programa bastante completo sobre isso, lá no 126. Fica a dica, especialmente para os nossos ouvintes mais novos. Os nossos ouvintes mais novos muitas vezes sempre perguntam, Felipe, vale a pena ouvir os programas mais antigos? Normalmente não, porque é um noticiário. São notícias que ficam obsoletas. Mas tem alguns blocos... Alguns temáticos que a gente já fez. Alguns temas de alguns blocos que acabam sendo mais perenes. O caso do o 126 é um caso desses, tá? Em que o bloco principal foi sobre, né, a tríplice fronteira entre Sudão, Etiópia e Eritreia. E a gente fala também, além do Fronteiras Invisíveis sobre o Egito, a gente cita bastante Sudão no programa sobre Uganda. Sim, até porque ambos foram pós-britânica. E até na questão de Darfur aí, os ugandeses apoiaram os cristãos. Os cristãos. E Uganda é curioso, né? Porque muita gente, especialmente a alt-right, né, fala que, não, porque daqui a pouco os muçulmanos eles se reproduzem mais, vai ter mais muçulmano. Mas o país com a maior taxa de fertilidade do mundo é Uganda, que é um país de imensa maioria cristã. Né? E é um país bastante religioso, inclusive. A gente comenta nisso no programa. E justamente por isso não tem nenhum programa de controle de natalidade. Já que a camisinha é um pecado. Né? Teoricamente, né? Nessa interpretação. E aí nós temos, então, nesse cenário, né, recente do Sudão, a gente aqui está, óbvio, resumindo, porque, repetimos, tem uma herança ligada ao Egito Antigo, tem a herança dos reinos núbios, depois chegaram mercadores árabes, veio um processo de islamização, teve ali uma parte controlada pelo Império Otomano, inclusive, uma parte do Império Otomano, do Sudão foi controlada pelo Império Otomano. Então, o Sudão, ele acaba tendo essa história bastante heterogênea, só que quando a gente olha para o período recente, para uma questão de interesses, eu sou um pouco mais cético, digamos assim, em relação ao que ocorreu no Sudão. Porque assim, nós temos ali um misto
né, de uma revolução popular, uma pressão popular constante, corajosa, inclusive, né, porque o governo do Sudão não era o governo que ataca gás lacrimogêneo nos manifestantes. Até pouco tempo atrás estava atacando bala. A gente falou várias vezes aqui de manifestante morto, né, de repressão generalizada. Desde dezembro calculam mais de 50 mortes. Exatamente. Né, era bala mesmo. Só que quando a gente olha... E mais de 2.000 detidos. Quando a gente olha os interesses envolvidos no Sudão, por conta de todos esses fatores que a gente falou, dos investimentos chineses, investimentos árabes, eu vejo a tomada do poder pelos militares, eles já anunciarem que, olha, é o seguinte, vão ser 2 anos aqui de organização, aí depois a gente vai fazer eleições, é melhor todo mundo ir para casa, entendeu? Suspenderam, inclusive, algumas leis, né? Nós temos aqui uma questão aqui de, né? Olha, melhor todo mundo ir para casa, parar os protestos. Um dos slogans dos protestos é No more old men in uniform. Tá? Sem velhos fardados no governo. É mais ou menos isso, traduzindo. Né? Porque lembrando, o Omar Bashir começou sua carreira como general. E aí, eu acabo sendo um pouco cético porque eu vejo 2 possíveis consequências nesse momento. Com os militares já deixando muito claro, olha, vai ser 2 anos de governo interino, até a gente pensar em eleições e tudo mais, que é o seguinte, nós ou vamos ter um governo militar, digamos assim, com uma ideia de desenvolvimentismo, uma coisa meio tecnocrata, se os militares continuarem, né, com esse plano. Ou então, na verdade, o que eu vejo é algumas semelhanças com o Zimbábue, que a gente cobriu no ano passado. Por que eu falo isso? Porque assim, você olha para o Sudão, para o governo Bashir, né, você tinha um cara procurado pelo TPI, um país isolado internacionalmente, com problemas de corrupção, inflação, desabastecimento, expurgos políticos, repressão, guerra civil, tudo ligado a ele, a figura dele. E isso começa a atrapalhar os planos econômicos, começa a atrapalhar os investimentos, começa a atrapalhar, ponto final. Então é aquela coisa, às vezes você tira o Bashir, né, para que tudo precisa mudar, para que tudo fique como está. Né? Ele roda, que nem rodou o Mugabe no Zimbábue, e aí você tem uma liderança, entre aspas, nova, mas ainda ligada institucionalmente aos planos que existiam, para continuar um eventual projeto econômico, enfim, ou no caso uma abertura econômica do Zimbábue, ou um projeto desenvolvimentista no Sudão. Então, eu não vejo muito como, pelo menos não no curto prazo, como que o Sudão vai passar por algo, uma grande abertura política, uma grande liberalização de suas leis, de suas instituições, transparência, alguma coisa assim. Até porque isso, né, não acontece da noite para o dia. Né? Historicamente a gente sabe disso. Sempre costuma ser um processo de uma transformação, né, progressiva. Mas eu não... Assim, é muito bom que os protestos tenham triunfado. O futuro do Bashir, a gente tem que ver como é que vai ser. Se ele vai ser entregue para o TPI, se ele vai ser julgado dentro do Sudão. Teve uma informação não confirmada de que ele foi detido porque ele estava tentando fugir para a Síria. Tá? Tem que ver se algum país vai aceitar ele, né, como ali forma ali de um exílio, uma pizza. Né? A gente sempre lembra, você falou de Uganda, o caso do Idi Amin. O Idi Amin foi derrubado, mas viveu até a velhice na Arábia Saudita, né? Com muito conforto e muito luxo. Vivão vivendo. Então, o futuro do al-Bashir é um complicador, porque pelo fato de ser uma pessoa procurada pelo TPI, denunciada por um monte de coisas, não é uma coisa que você consegue se livrar tão facilmente. Também pode acontecer do seguinte, ele sabe demais, então às vezes ele pode ficar muito arrependido, e aí às vezes ele pode acabar se enforcando, entendeu? Na cela dele. Acontece. Com 30 centímetros de altura.
para ele se enforcar, mas acontece. Ou então, às vezes, ele pode cometer suicídio com 8 tiros de AK-47. Né? Acontece. Às vezes ele está com tanto remorso que ele se dá 8 tiros. Né? Então, sempre também tem essa possibilidade dele saber demais, né? E acabar, né? Aí acontecer alguma coisa, comer uma comida estragada, né? Mas, enfim, de qualquer jeito, é muito bom que um crápula desses perca o poder, porém, não dá pra a gente ser inocente, ingênuo, achar que vai tudo ser um mar de rosas a partir de agora. Pelo contrário, tudo indica pra mim que tudo precisa mudar para que tudo continue como está. E, finalmente, semana passada, a gente comentou, né, que os líderes do Sudão do Sul iriam se encontrar no Vaticano, que a gente não sabia se o Papa estaria presente, se é uma mediação. O porta-voz da Santa Sé tinha dito que era um retiro pessoal, na verdade. Porém, tem vídeo, né, além das fotos, bastante forte. Ontem, no dia 11 de abril, os líderes do Sudão do Sul, né, o presidente eleito e o líder da oposição, né, o presidente Salva Kiir, né, e o líder rebelde, o Riek Machar, eles estavam ali numa sala, junto com outros clérigos, com o representante do Vaticano. O Papa Francisco chegou, os cumprimentou, falou com eles e beijou os pés deles, implorando para que a guerra não retorne, implorando que eles cheguem à paz. Abro aspas aqui, tá? Traduzindo ao mesmo tempo, e pelo jeito foi tudo muito espontâneo, não era algo previsto, tá? Estou pedindo a vocês como um irmão para permanecer em paz. Estou pedindo a vocês com o meu coração, vamos seguir adiante. Existiram muitos problemas, mas eles não vão nos superar. Solucionem os seus problemas, tá? Então foram, né, imagens bastante fortes, né? Assim, forte no sentido de não é todo dia que você vê isso. Então, em relação ao Sudão do Sul, tivemos esse encontro no Vaticano, vamos ver resultados ou tal, porque, se não me engano, eles ainda estão no Vaticano hoje, né? Isso foi ontem. Então, se for ter alguma, sei lá, alguma nota oficial, alguma declaração, acho que vai ser só no fim de semana. Infelizmente, por motivos de agenda, não teremos a coluna da professora Vivian Almeida nesta edição e na da semana que vem, que apesar de ser Sexta-feira Santa, aí, o Pêssach também, teremos programa, né, Felipe? Sim, teremos, mas a gente vai gravar ali na quinta-noite, né? Mas vamos ter programa, sim, para acompanhar vocês na Páscoa. A não ser que a semana seja muito parada, aí a gente vai aproveitar que é feriado e vai dar migué. Isso.